Vamos dar início à reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 22 de outubro. Hoje vai ser a apresentação do artigo, que ficou a cargo da doutora Nina e a orientação do professor Augusto. Então, Nina, pode começar aí a apresentação. Certo, obrigada, Mário. Boa tarde a todos, meu nome é Nina, eu sou residente do primeiro ano de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFMG, fui orientada pelo professor Augusto Brandão e vou apresentar esse artigo que avaliou a associação entre corticoterapia antinatal e diagnóstico de distúrbios mentais e comportamentais na infância. A corticoterapia antinatal é um tratamento estabelecido antes das 34 semanas de gestação em casos em que há risco de trabalho de parto pré-termo em até 7 dias. Ela sabidamente reduz a mortalidade neonatal e o risco do recém-nascido de apresentar desconforto respiratório, necessidade de ventilação mecânica e outras complicações. Ela também reduz a morbidade neonatal entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias de gestação, fato que fez com que muitos guidelines americanos em 2006 recomendassem o uso dessa terapia até as 36 semanas e 6 dias. Isso aumentou muito o número de crianças expostas à terapia, e o artigo levanta alguns questionamentos. Primeiramente, a predição do momento de parto nem sempre é certa, em alguns casos em que há um risco de trabalho de parto pré-termo, e muitas crianças expostas a essa terapia acabam por nascer a termo. Além disso, o corticoide ele atravessa a barreira placentária e a barreira hematoencefálica do RN, que poderia causar danos ao desenvolvimento cerebral. E, embora os desfechos favoráveis a curto prazo sejam conhecidos, os desfechos a longo prazo dessa terapia continuam incertos. O objetivo do artigo, portanto, foi avaliar, se haveria uma associação entre o risco de desenvolvimento de distúrbios mentais e comportamentais em crianças expostas à corticoterapia antinatal. E se esse risco seria semelhante em crianças nascidas a termo e pré-termo. E, por último, se haveria algum fator de confusão familiar que explicaria essa associação. A metodologia do estudo foi um estudo populacional, uma coorte retrospectiva, e ele fez uma análise de dados desse Finnish Institute for Health and Welfare, que é um instituto governamental da Finlândia, que registra os dados associados à saúde do país. Foram analisadas todas as gestações únicas que evoluíram para parto no período de 1º de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2007 na Finlândia, e essas gestações e esses partos foram identificados por essa base de dados chamada Medical Birth Register da Finlândia. Os critérios de elegibilidade do estudo foram crianças que sobreviveram até o 1º ano de vida, crianças que tinham uma correta identificação materno-infantil e uma identificação da idade gestacional ao parto. É importante destacar que todos os indivíduos do estudo não foram contactados, apenas os dados foram analisados por essas bases. Bom, esse é o desenho do estudo. Ele elegeu 670.097 crianças nascidas nesse período, e essas crianças foram separadas entre aquelas que foram expostas à corticoterapia antinatal e aquelas não expostas à corticoterapia antinatal. Em ambos os grupos, avaliou-se aqueles nascidos a termo e pré-termo, e em cada grupo, quais desenvolveram algum distúrbio mental ou comportamental. Além disso, para excluir fatores de confusão familiar, o estudo selecionou 241.621 pares de filhos nascidos da mesma mãe. Esses pares foram separados em 3 grupos. Pares discordantes para o tratamento, para a exposição à corticoterapia, ou seja, um dos filhos foi exposto, o outro não. Pares concordantes, em que ambos foram expostos à corticoterapia, e pares concordantes em que ambos foram não expostos à corticoterapia. Os distúrbios mentais e comportamentais nas crianças
foram analisados através de outra base de dados, que é o Finnish Care Register for Healthcare, que é uma base considerada de alta validade para diagnósticos psiquiátricos. E o diagnóstico desses distúrbios mentais e comportamentais foi identificado através do Código Internacional de Doenças. Qualquer distúrbio mental ou comportamental identificado nas crianças do estudo foi considerado como um desfecho primário. E alguns distúrbios em especial, que são esses listados nesse slide, foram considerados desfechos secundários. A análise estatística se baseou em 3 pilares. Primeiramente, foi analisada a associação entre a exposição à corticoterapia antinatal e distúrbios mentais e comportamentais na população inteira do estudo, em nascidos a termo e em nascidos pré-termo. Em segundo lugar, foi analisado o tempo médio decorrido entre o nascimento da criança e a ocorrência de um desfecho primário. Em terceiro lugar, foi avaliada a probabilidade de não ocorrência de um desfecho primário em expostos e não expostos à corticoterapia. Mais uma vez, tanto na população inteira, como nos nascidos vivos e nos nascidos pré-termo. Nos nascidos a termo e nos nascidos pré-termo. E para excluir aqueles fatores de confusão familiar, o estudo ele comparou os pares discordantes, né, em que apenas um recém-nascido foi exposto à corticoterapia, com pares concordantes para não tratamento. E ainda para aumentar essa confiabilidade da análise, ele analisou quando apenas o filho mais velho foi exposto e comparou aos pares concordantes para o não tratamento, sendo o filho mais velho não exposto, e aí fez o contrário, identificando o filho mais, aqui está errado, o filho mais novo exposto, viu, gente? Comparado com o filho mais novo não exposto dos pares concordantes. Bom, além disso, a análise estatística do estudo identificou variáveis multifatoriais que estariam associadas à corticoterapia antinatal, ao trabalho de parto pré-termo ou a distúrbios mentais e comportamentais, para a população inteira e para os pares consanguíneos, né, os filhos consecutivos de mesma mãe, foram essas as variáveis multifatoriais. Os resultados foram analisados tanto independentemente dessas variáveis multifatoriais, como a dependência delas. E, por fim, o estudo excluiu a análise dos nascidos pós-termo, devido a um risco aumentado de distúrbios mentais e comportamentais nessa população. Bom, em relação aos resultados, primeiramente, em relação à ocorrência de distúrbios mentais e comportamentais na população inteira. Aqui é o número total, né, dos expostos ao tratamento foi 14.868, em comparação com 655.229 crianças não expostas à corticoterapia. No geral, observou-se na população geral que tanto a incidência acumulada quanto o hazard ratio foram estatisticamente maiores em crianças expostas à corticoterapia antinatal. Nós podemos ver aqui que houve um risco de 12,01% de ocorrência de distúrbios na população exposta, em contrapartida a um risco de 6,45% da ocorrência desses distúrbios na população não exposta, determinando uma diferença de incidência de 5,56% e um hazard ratio de 1,33. Em relação às crianças nascidas a termo, o mesmo aconteceu. Houve um risco de 8,89% da ocorrência de distúrbios na população exposta, em comparação com o risco de 6,31% de ocorrência desses distúrbios na população não exposta, e uma diferença absoluta de 2,58. O hazard ratio também foi de 1,47 e estatisticamente significante. Contudo, nas crianças nascidas pré-termo,
apenas a incidência acumulada foi estatisticamente significante, com um valor de 3,88% de incidência acumulada. Mas o hazard ratio, ele não foi estatisticamente significante, apresentando um valor de P maior do que 0,01. Bom, após excluídas as crianças nascidas pós-termo, a análise manteve o seu padrão de uma incidência acumulada significativamente, estatisticamente significante maior para crianças expostas à corticoterapia, tanto na população geral quanto nas nascidas a termo. Em relação à ocorrência daqueles distúrbios, daqueles desfechos secundários, que são os distúrbios mentais e comportamentais específicos elencados pelo estudo, apenas esses distúrbios tiveram alguma relevância estatística. Aqui, como podemos ver aqui nesse gráfico, distúrbios do desenvolvimento psicológico tiveram um risco aumentado de ocorrerem em população exposta à corticoterapia, distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade também, alguns distúrbios mistos da emoção e da funcionalidade social também, alguns distúrbios de sono também, e curiosamente, o artigo não cita esse dado identificado no texto de discussão, que a corticoterapia, ela foi significantemente associada a uma menor ocorrência de incapacidade intelectual leve, moderada ou inespecífica na população geral. Então, na população geral, para esse distúrbio em especial, a corticoterapia se comportou como fator de proteção, e isso não é descrito na discussão do artigo. Bom, fazendo aquela análise da população de pares consanguíneos, o mesmo padrão analisado foi identificado, apresentando um risco maior de desenvolvimento de distúrbios mentais e comportamentais nos pares expostos à corticoterapia. O tempo decorrido entre o nascimento e o desfecho primário foi, em média, 1,4 anos menor em crianças expostas à corticoterapia antinatal. E a probabilidade da ocorrência do desfecho primário também foi maior na população exposta. Como podemos ver nesse gráfico, na corte como um todo, as crianças expostas a um tratamento tiveram uma probabilidade acumulada maior de ocorrência do desfecho primário, o mesmo ocorreu na população a termo e o mesmo ocorreu na população pré-termo. Portanto, uma das análises do artigo, que foi a probabilidade de não ocorrência do desfecho primário, essa probabilidade foi maior na população não exposta. Bom, o artigo, ele, embora apresente dados com um N de população muito grande e dados que se repetem, as conclusões do artigo, ele possui algumas limitações que são importantes de serem destacadas. Primeiramente, que ele apresenta um estudo, ele é um estudo observacional, e como um estudo observacional, ele não possui capacidade de fazer inferências causais, relação de causa-consequência. Além disso, embora a população analisada tenha sido bem caracterizada pelo estudo, o grupo de gestantes expostas e não expostas, eles podem apresentar algumas diferenças características que não foram analisadas, conferindo ao estudo um possível viés de confusão. Além disso, a homogeneidade da população finlandesa impede a generalização dos achados para diferentes populações, e o estudo apresentou limitações estatísticas da análise na população de crianças nascidas pré-termo, como já foi dito, que o hazard ratio não apresentou um valor estatisticamente significativo. Uma outra coisa importante do artigo, que ele não
ele não especifica o momento exato da administração da corticoterapia. Então, as crianças nascidas pré-termo que foram expostas, não foi detalhado quando que elas receberam essa corticoterapia. Se foi um pré-termo extremo, se foi um pré-termo tardio, isso não é dito pelo estudo. A medicação usada também não é especificada e a dose aplicada também não é avaliada. E embora 97% dos dados registrados que foram resgatados pelo Medical Birth Register sejam confiáveis, há um risco de 2% de as informações, de informações inverídicas. As conclusões que são possíveis de serem levantadas pelo artigo. As crianças expostas à corticoterapia neonatal apresentaram, nesse estudo, uma maior incidência acumulada e uma maior razão de risco, que é o hazard ratio, para o desenvolvimento de distúrbios mentais e comportamentais, quando comparadas a crianças não expostas à corticoterapia. O tempo médio do primeiro diagnóstico de distúrbios mentais e comportamentais foi 1,4 anos a menos em crianças expostas à corticoterapia antinatal. E os fatores de confusão familiar estudados não puderam explicar essa associação. Portanto, a conclusão do artigo é que crianças nascidas pré-termo expostas à corticoterapia antinatal apresentaram uma maior incidência acumulada para o desenvolvimento de distúrbios mentais e comportamentais quando comparada a crianças não expostas à corticoterapia, porém o hazard ratio não foi estatisticamente significativo. Dessa forma, a corticoterapia antinatal não impõe um maior risco de distúrbios mentais e comportamentais, independentemente de complicações relacionadas à prematuridade. O artigo, portanto, mostra que a corticoterapia antinatal, embora reduza o risco de mortalidade e morbidade neonatal, esse benefício deve ser contrabalanceado por um maior risco de desenvolvimento de distúrbios mentais e comportamentais a longo prazo, pelo menos em crianças nascidas a termo. É isso, muito obrigada. Obrigado, Nina. Vou passar para o professor Augusto para fazer os comentários dele. Augusto. Antes de tudo, professor Mário, eu queria parabenizar a Nina. É um artigo bem difícil. Eu acho que é um artigo que tem uma metodologia complexa, né, como todo estudo populacional. Eu acho que a Nina foi bem interessada, a gente até teve uma reunião, né, essa semana fizemos uma reunião online para discussão da metodologia. Então, antes de tudo, parabenizar, que eu acho que você teve uma clareza muito efetiva para passar o que foi visto. Eu acho que o que é mais importante quando a gente se... Oi? Ô, Augusto, só um instantinho. Ô, Nina, para de apresentar a tela cheia. Só para a Nina parar de apresentar a tela. Augusto, pode continuar. Perdão. Perfeito. Eu acho que o mais importante, quando a gente se depara com um artigo com resultados semelhantes a esse, é a gente não tentar achar que o corticoide é algo tão danoso ou tão maléfico, igual muitas vezes vários profissionais fazem. Então, é um estudo com uma série de limitações, é um estudo que os resultados, eles têm que ser vistos com um olhar de crítica, e a gente tem que tomar cuidado em atribuir ao corticoide uma série de desfechos e, na verdade, deixar de lembrar, né, que ele é um grande ganho perinatal e obstétrico que a gente teve. O que, na prática, eu acho que é importante é que, nos últimos 10 anos, o que a gente viu na atividade assistencial foi uma expansão do uso de corticoide. Eu acho que, na minha opinião, muitas vezes indiscriminada, né? São vários casos que passaram a ter indicações aí muito questionáveis para a corticoterapia, e muitas vezes se argumentava de que mal não faria.
E eu acho que talvez o grande benefício de estudos como esse é levantar uma dúvida. Não, algum mal pode ser que faça. É claro que, quando bem indicado, os benefícios da corticoterapia em muito superam o risco, mas a gente tem que olhar com algum cuidado, não é uma droga completamente inócua. E dada essa expansão de uso e cada vez mais indicações em idades gestacionais mais avançadas, eu acho que a indicação tem que ser sempre pesada. Mas, em suma, né, é um artigo bem interessante, eu acho que é legal de trazer aqui. Mais uma vez, parabenizar a Nina e agradecer a oportunidade e nos colocarmos aqui para tentar esclarecer qualquer dúvida ou deixar um espaço para qualquer comentário que alguém queira fazer. Obrigado, Augusto. Realmente é um artigo difícil. A Nina teve que um trabalho grande para decifrar esse artigo todo, né, Nina? Foi. Mas chamou a atenção para pontos interessantes, Augusto. A questão, eu acho, principalmente do corticoide não ser uma droga inócua, né? A gente sabe do benefício dele, mas realmente a gente, toda vez que tentaram usar o problema, nesse caso da Nina aqui, do artigo, a dose que você toma, mas a criança não nasce pré-termo, ela vai até o termo, pode ser que tenha esse problema neurológico, apesar de terem sido problemas leves, né? Então, realmente, eu acho que a gente deve ficar atento a isso. Eu queria chamar a atenção, uma coisa que eu já tinha falado, é o seguinte, é interessante porque o artigo, ele mostra lá na tabela que as crianças que usaram o corticoide, elas tiveram menos incapacidade intelectual moderada e leve, estatisticamente significativo, mas ele não cita isso, ele só cita que elas tiveram mais problema de sono, problemas comportamentais e outros problemas neurológicos. Né? Então, assim, é engraçado porque o que mostrou positivo ele não comentou, mas o que foi negativo ele comentou. Então tem até um viés aí, né, a respeito dessa análise dos dados. Mas, de forma geral, é um artigo muito interessante. É um artigo populacional da população da Finlândia inteira, né? Então, é um banco de dados que eles têm lá, que eles acompanharam, pegaram os dados do nascimento e os cruzaram com dados de avaliação do né? Mas a gente tem que lembrar também que eu voltei pelo minha internet celular. caiu aqui, mas eu voltei pelo celular. Mas o que eu estava falando que a Finlândia é um país do tamanho da Grande BH. Ela tem 5,5 milhões de habitantes, a Grande BH tem mais ou menos 5.900.000 habitantes. Então é mais ou menos do mesmo tamanho. Então é fácil ter... É fácil não, é trabalhoso ter todos esses dados, mas eles conseguem se organizar para ter todos esses dados. Eu acho que outra coisa que é importante a gente realçar aqui, que o professor Augusto já tinha dito, é que o corticoide, então, a gente deve ter cuidado no uso, né? Então, por isso a gente, até no nosso protocolo, a gente estabelece alguns critérios para não fazer esse uso excessivo. Então, por exemplo, quando a gente não dá o corticoide indiscriminadamente, quando a gente acha que o feto vai nascer prematuro, abaixo de 34 semanas, a gente faz um curso único de corticoide, né? 2 doses. E aí, se ele não nasce e passa mais de 15 dias e a gente acha que ele está em risco de nascer, a gente pode fazer uma dose de resgate, mas a gente faz uma dose de resgate só, a gente não faz mais aquela coisa de repetir semanalmente ou de 15 em 15 dias que existia antigamente. E da mesma forma, o corticoide acima das 34 semanas, a gente só faz em quem não recebeu abaixo das 34 semanas. A gente não faz dose de resgate acima de 34 semanas. E também a gente estabeleceu no protocolo que a gente não adia a conduta para dar o corticoide se não houver condições. Assim, por exemplo, a paciente que está com bolsa rota,
a gente dá o corticoide e começa a indução. A bolsa está acima de 34 semanas, dá o corticoide e começa a indução. A gente não vai atrasar esse início da indução para o corticoide. Então, lembrar que não é uma droga inócua e ter esses cuidados de não dar doses excessivas, né? Vou abrir para quem mais quiser fazer algum comentário. Ô, Mário, eu não vi aqui na... Pode falar, Eura. Não, pode ir, Vilma, vai lá. Bom, então, dá os meus parabéns para a apresentação, né, e pela análise aí dessa estatística que é bastante complexa. E eu fiquei muito curiosa, infelizmente, assim, eu entrei porque esse assunto é muito interessante, mas eu não li o artigo, mas agora eu vou ler. Eu só queria chamar a atenção a alguns fatores de confundimento que eu não sei, me parece que não foram tratados nessa análise. Porque exatamente o prematuro a prematuridade em si, independente de usar corticoide ou não, está associada a distúrbio mental, a autismo, a uma série de problemas, né? Então, eu entendo que quando eles dividiram em termo e pré-termo, isso, de certa forma, está querendo mostrar que mesmo no termo, né? Quer dizer, de certa forma, está tentando corrigir ou afastar essa questão do próprio nascimento pré-termo estar associado a problemas de comportamento. Imagino, mas eu acho que isso é um ponto. E o outro ponto a criança que usa corticoide, a gestação que teve indicação de usar corticoide é uma gestação diferente, acompanhada de alguma doença, né? Não usou corticoide porque era saudável. Então, tinha doenças aí nesse universo enorme. Talvez, se isso fosse dividido por determinado tipo de problema, tinha restrição de crescimento ou não, pode ter outros fatores por trás que não o uso do corticoide, né? Então, a restrição de crescimento intrauterino é uma dessas. Então, é isso. Só chamar a atenção, assim, que a população foi muito grande, muitas vezes essas bases de dados gigantescas não entram em detalhe com relação ao tipo de doença, são bases populacionais que não têm a granularidade que a gente fala, a gente não consegue entrar nessas questões, mas chamar atenção para isso, né? Para doença associada ao uso do corticoide, que pode ser um fator de confundimento aí nessa análise, e a própria prematuridade, que por si só, com corticoide ou sem corticoide, está associada a distúrbios de comportamento. Mas é isso. Ótimo, Zilma. Obrigado. Zilma, aproveitando você e seus conhecimentos estatísticos, eu estava fazendo... A Nina estava me perguntando um pouco a respeito do hazard ratio. Você quer fazer um comentário aí, a diferença do hazard ratio e do odds ratio, ou do... Do risco relativo. O sentido é o mesmo, a interpretação é basicamente a mesma, né? Só que ele é usado para esse tipo de análise de sobrevivência. Mas a gente pode interpretar como risco, tá? Aquela abaixo de 1, acima de 1, né? É a incidência do problema no afetado dividido pelo não afetado, ou a diferença, como eles fazem lá também, né? A interpretação é a mesma, Mário. É claro que risco a gente usa geralmente para estudo prospectivo, né? E esse aí é a análise de base de dados, mas o sentido é o mesmo. É um tratamento estatístico que dá, aí principalmente, como você falou, nesses casos de curva de sobrevivência, ou casos em que os tempos diferem, né? Que foram 2 tempos diferentes, é o nascimento e o diagnóstico algum tempo depois. Então, aí talvez seja por isso que eles optaram por essa ferramenta, né? Não, o hazard ratio faz parte mesmo da análise de sobrevivência, né? Ele já é. A maneira, assim, da gente interpretar é que é muito parecida com risco e chance. Só estou chamando a atenção que risco, geralmente, é um conceito mais para estudo prospectivo. Sim. Né? Só isso. Ok, obrigado, Zilma. Eu queria falar? Nina, pode falar. Sim, é só para responder o questionamento da Zilma sobre esses fatores fetais, se foram analisados no estudo. Eu acho que eu vou compartilhar aqui. Eu acho que eu passei um pouco rápido nessa parte, mas o estudo ele faz uma análise de alguns fatores, de algumas variáveis multifatoriais aqui. E ele analisa, né, os dados que foram observados, tanto
independentemente desses fatores, quanto dependentemente. Então, tem alguns fatores aqui materno, né, que conferem alto risco, como DMG, doenças hipertensivas da gestação, mas não são todos. Então, por exemplo, se o não tem o score do Apgar, se o recém-nascido precisou ou não de cuidados intensivos, tem o peso ao nascer, mas acredito que tenham outros fatores que conferem um maior risco fetal que estejam faltando realmente. Ô, Nina, mas aí ele coloca isso na análise e avalia se esse resultado, esse desfecho de alteração de comportamento, né, doença mental, não tem interveniência desses fatores, ou ele só cita? Isso aparece em números? Isso aparece em números, mas eu não tive acesso porque é um anexo Tá. a parte que só é disponível para quem tem a assinatura no jornal. Entendi. Mas ele fez a análise, ele jogou os dados da população geral e fez uma análise estatística em populações selecionadas dessas variáveis. E a conclusão foi a mesma, entendeu? Uhum. Mas eu acredito que, pegando no artigo, que tem lá o link para você clicar nesses dados, né, os números. Ele só cita que a conclusão estatística foi a mesma. Mas acredito que entrando no artigo, caso consiga o acesso, né, ao jornal, aí deva dar para ver a tabela e todos os dados numéricos. Ok. Mário, Oi, pode falar, professora. queria fazer um comentário, né? Antes de um comentário, acho que a Zilma pontuou algumas coisas muito importantes, né? Mas, em relação específica à prematuridade, ele faz o recorte de exposto e não exposto, né? Então, de uma certa forma, ele trabalha, assim, a questão da prematuridade como um fator importante, porque nós sabemos que a prematuridade, ela continua sendo a principal causa de deficiência neurológica na infância, né? Desde distúrbios leves de atenção até quadros graves de paralisia cerebral. Então, mas ele tem no estudo dele o grupo exposto versus não exposto. Então, com isso, quando ele faz isso no pré-termo, a questão da prematuridade, de uma certa forma, ela tá protegida, vamos assim dizer, né? Então, acho que a questão das outras doenças são muito relevantes, né? Mas na prematuridade eu acho que tem aí uma força maior de poder ser alguma coisa além só da questão da prematuridade. O que não é, na verdade, um dado novo, né? Existe uma preocupação muito grande com o uso indiscriminado, né? Acho que o Augusto pontuou de uma forma muito, muito sensata, né? Que em nenhum momento está se negando, né, a grande contribuição do corticoide na redução de morbidade e mortalidade relacionada à prematuridade. Certamente continua sendo, né, um dos maiores avanços da obstetrícia a descoberta do benefício do corticoide. A outra coisa é fazer o uso, né, sem ter à frente que o benefício é claro, né? Então, nós sabemos que o benefício é claro quando a probabilidade de nascimento é muito elevada nos próximos 7 dias, né? Mas nós vemos frequentemente pessoas prescrevendo corticoide em nível ambulatorial, né? E se está ambulatorial, não está em trabalho de parto pré-termo, porque o trabalho de parto pré-termo precisa ser internada, né? Então, nós vemos, e eu concordo com o Augusto, nós temos visto, o que a gente tem visto na prática, é um uso mais, a medicalização como um todo na gestação, né, tem sido um evento muito frequente e que traz muita preocupação, né? Nós saímos do momento que na gravidez não podia nada, para agora uma ausência de preocupação de efeitos, né? E lembrar que os efeitos anatômicos são, com toda a complexidade de fazer a relação causa-efeito, eles são mais claros, né? Os grandes problemas que nós temos são os efeitos epigenéticos, né? E provavelmente aí a gente está vendo mais uma
possível ação de efeito epigenético, né? Então, acho muito interessante a ponderação do Augusto, né? Que, na realidade, o que eu acho que esse artigo traz faça bom uso do corticoide. Ele não foi colocado na prática obstétrica para ser usado como uma medicação sem risco, né? Em algumas situações, os riscos vão superar os benefícios, como qualquer intervenção, né? Mas o comentário que eu queria fazer mesmo, era o que é, né, um país que valoriza os seus dados epidemiológicos, né? E os dados epidemiológicos, eles são alimentados, né, pelos profissionais de saúde. Somos nós que alimentamos os dados que vão para a DNV, para a declaração de nascido vivo, para as declarações de óbito, para os prontuários hospitalares, os sistemas informatizados de prontuário, né? E aí a grandeza do que é, né, a valorização da informação epidemiologicamente correta, né? É impressionante, né, o número de casos, o número de variáveis que eles conseguem, né, na realidade, pela valorização. Então, só aproveitar aí a turma de residente e para que eles entendam que fichas de notificação compulsória, né, declarações de nascidos vivos, declarações de óbitos, né, são ferramentas muito importantes que, na realidade, vão juntando dados que podem fazer uma diferença enorme na vida dos que estão aí por vir e que vão ser responsabilidade nossa tratar. Então, mais chamar a atenção para a valorização dos dados. Sem dúvida, professora Regina, eu acho que é fundamental esse dado bem preenchido, né, que aqui no Brasil, infelizmente, nem sempre a gente tem. E lembrar a todos os residentes que nós temos aí na maternidade o Cismater, que é o programa que foi criado aí pela professora Zilma, junto com o professor Juliano da Informática, que é nosso grande banco de dados, que já serviu para várias teses de mestrado e ainda serve, né? E a professora Patrícia acabou de aprovar um projeto para utilizar o Cismater, então lembrar os residentes de sempre preencher o Cismater para que a gente continue tendo dados de boa qualidade para fazer os nossos trabalhos, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Bom, então, se ninguém mais quer se manifestar, vou agradecer ao professor Augusto e à doutora Nina pela apresentação, agradecer a todo mundo pela presença e convidar todos vocês para a semana que vem a nova reunião. Então tá, gente, muito obrigado, até a semana que vem. Boa noite. Boa noite a todos. Abraço, gente. Tchau.